As rochas gigantescas que formavam o desfiladeiro projetavam sombras densas, enquanto o sol atingia diretamente o fundo, criando um brilho dourado nas pedras soltas. O som do vento cortava o ar, trazendo o cheiro de terra seca e rochas quebradas. Rim, com um chapéu de aba larga e calças resistentes, descia cautelosamente pelas pedras, ouvindo o eco de seus passos. A paisagem era imensa e majestosa, mas, ao mesmo tempo, intimidadora, com os altos penhascos de ambos os lados. Ele parou por um instante, sentindo a areia sob seus pés se mover de forma estranha, como se respondesse ao seu toque. Um calafrio percorreu sua espinha quando percebeu que o abismo não era apenas um lugar, mas algo vivo, observando cada movimento seu. Mais adiante, avistou os outros membros do grupo, Chloe, com sua habilidade de interpretar padrões nas formações rochosas, e George, que carregava um aparelho antigo capaz de mapear as mudanças no ambiente. Juntos, seguiam em direção ao coração do cânion, onde rumores falavam de uma estrutura escondida, uma missão que poderia reescrever a relação entre humanos e o mundo. Rim estendeu a mão para tocar uma parede de pedra, e no mesmo instante a superfície tremeu, revelando veias luminosas que pulsavam em sincronia com sua respiração. Chloe segurou seu braço. "Não confie nisso", sussurrou. "O cânion sente nossa intenção. Se duvidarmos, ele nos engolirá." Enquanto o grupo avançava, o desfiladeiro começou a se estreitar. As paredes se fechavam como se tentassem esmagá-los. George ajustou o dispositivo, que emitiu um zumbido baixo, e de repente uma passagem se abriu à esquerda, revelando uma caverna iluminada por uma luz azulada. Dentro dela, encontraram paredes cobertas de marcas que mudavam de forma conforme se aproximavam. Chloe passou os dedos sobre os desenhos, e eles se rearranjaram, formando uma imagem do próprio cânion, mas com estruturas que não existiam mais. Rim percebeu que não estavam apenas explorando um lugar, mas revivendo memórias do ambiente. Foi então que ouviu o primeiro som estranho, um rugido distante, como de uma criatura enorme, ecoando pelas paredes. Correram para fora da caverna, mas o cânion já não era o mesmo. As sombras haviam se alongado, e o chão se transformou em uma massa movediça. George gritou para que se mantivessem juntos, mas Chloe escorregou, caindo em uma fenda que se abriu de repente. Rim agarrou sua mão, mas a terra continuava a se desfazer. Foi quando o aparelho de George emitiu um clarão e a fenda se fechou, salvando-a. Ofegantes, perceberam que o cânion os testava, exigindo cooperação para sobreviver. Mais tarde, quando o sol se pôs, o grupo encontrou uma clareira onde o ar parecia mais leve. Chloe explicou que o cânion era uma espécie de mente coletiva, um reflexo das emoções de todos que ali entravam. George concordou, mas alertou: "Se um de nós fraquejar, o lugar vai nos destruir." Orin, porém, não conseguia deixar de pensar no que haviam visto na caverna. Os desenhos mostravam uma cidade submersa, árvores que se moviam como serpentes e montanhas que sangravam. Era como se a chave que buscavam não fosse apenas um objeto, mas um meio para entender a própria natureza do mundo. Enquanto discutiam o próximo passo, uma névoa densa surgiu envolvendo-os. Através dela, vislumbraram uma figura alta, vestida com mantos desbotados, que desapareceu antes que pudessem se aproximar. Rim sentiu um arrepio. Sabia que estavam perto, mas o preço da descoberta ainda era incerto. A névoa se dissipou, revelando uma paisagem completamente diferente. O desfiladeiro havia sumido, substituído por uma floresta densa, onde as árvores se curvavam como se sussurrassem segredos. Rim, Chloe e George caminhavam em silêncio, atentos aos galhos que se entrelaçavam acima de suas cabeças. De repente, uma das árvores estendeu um ramo, bloqueando o caminho. Chloe ergueu as mãos, tentando acalmá-la, e o galho recuou, abrindo uma trilha estreita. "Elas estão nos avaliando", disse George, ajustando o aparelho, que agora piscava em ritmo irregular. Enquanto seguiam, Rim notou algo estranho. As folhas das árvores brilhavam com uma luz interna, e o chão sob seus pés parecia respirar. No meio da floresta, encontraram uma clareira circular, onde uma fonte jorrava água cristalina. Ao redor dela, havia pedras dispostas em um padrão que lembrava um relógio. Chloe correu para a fonte, mas George a deteve. "Espere. Não sabemos o que isso faz." Como resposta, a água da fonte começou a girar, formando um redemoinho que projetou uma imagem no ar. Era a cidade movimentada que Rim vira nas marcas da caverna,
com barracas coloridas e pessoas negociando. No centro da imagem, uma criança segurava um balão de ar quente, seus olhos fixos no céu. Rin sentiu uma pontada de nostalgia, embora não soubesse por quê. A visão desapareceu, e o redemoinho se acalmou. George examinou as pedras do relógio, notando que cada uma tinha inscrições em uma língua antiga. São perguntas, disse Chloe, passando os dedos sobre as marcas. O ambiente quer saber o que estamos dispostos a sacrificar. Rin hesitou. Sacrificar? Para quê? Antes que alguém respondesse, o chão tremeu, e as árvores ao redor começaram a se fechar, formando uma barreira. O aparelho de George emitiu um alarme, e uma voz mecânica soou: equilíbrio requer troca. Chloe olhou para Rin. Talvez tenhamos que deixar algo para trás. Rin tirou o chapéu, segurando-o contra o peito. O que acontece se não aceitarmos? As árvores se moveram mais rápido, e a fonte secou abruptamente. George suspirou. Não temos escolha. Ele colocou o aparelho no chão e o ativou, projetando um feixe de luz que atingiu uma das pedras. Imediatamente, a floresta parou, e um caminho se abriu, levando a uma escadaria de pedra que descia para a escuridão. Enquanto desciam, Rin não pôde deixar de sentir que estavam abandonando parte de si. A escadaria terminava em uma câmara subterrânea, onde o ar era úmido e cheirava a mofo. No centro, havia uma mesa de pedra com um artefato em forma de esfera, sua superfície coberta de veias luminosas. Rin aproximou-se, mas Chloe o deteve. Isso é a chave, sussurrou. A que reescreve a história. George examinou a esfera, notando que suas veias pulsavam em sincronia com os batimentos cardíacos do grupo. Se tocarmos nisso, não há volta, alertou. Enquanto debatiam, a câmara começou a tremer, e rachaduras surgiram nas paredes. Água começou a vazar, enchendo o espaço rapidamente. Rin lembrou-se da cidade submersa das marcas. É uma avaliação, disse Chloe. O ambiente quer saber se confiamos nele. George mergulhou, alcançando a esfera. No instante em que a tocou, a água recuou, revelando um túnel que levava à superfície. Do lado de fora, encontrarão-se em uma praia, onde o mar brilhava sob a luz do luar. À distância, viu uma silhueta de uma montanha, seu pico coberto de neve. Rin sentiu uma paz que não experimentava há dias, mas George franziu a testa. Algo está errado. A esfera em suas mãos começou a brilhar mais intensamente, e a montanha à frente tremeu, desprendendo uma avalanche. Correram para se proteger, mas a neve os alcançou, envolvendo-os em uma escuridão gelada. Quando Rin abriu os olhos, estava de volta ao desfiladeiro, sozinho. Chloe e George haviam sumido, e a esfera de serenito, partida no chão. Ele se ajoelhou, pegando um fragmento e viu sua própria imagem refletida, mas mais velha, com cicatrizes no rosto. O ambiente sussurrou. A história foi reescrita. Rin sorriu, finalmente entendendo que a chave não era sobre mudar o mundo, mas sobre aceitar que ele sempre fora parte deles. O grupo emergiu da escuridão do túnel e se deparou com uma cidade submersa, suas torres desmoronadas e ruas cobertas por algas brilhantes. A água ao redor deles era clara, mas carregava uma energia estranha, como se respirasse com os movimentos do grupo. Rin sentiu uma pressão no peito, não pela profundidade, mas pela sensação de que a cidade os observava. Chloe nadou até uma parede coberta de marcas luminosas semelhantes às da caverna e tocou uma delas. Imediatamente, a água ao seu redor começou a girar, formando redemoinhos que projetavam imagens fugazes. Uma praça movimentada, barracas coloridas, pessoas negociando. George ajustou o aparelho, que piscava freneticamente. Essa cidade continua viva, disse ele. Ela guarda memórias. Enquanto avançavam, a água tornou-se mais densa, respondendo à ansiedade de Rin. Gotículas se aglomeravam em sua roupa, pesando até que Chloe estendeu a mão e sussurrou algo inaudível. A água recuou, formando um caminho seco. O ambiente reage ao que sentimos, explicou ela. Precisamos manter a calma. George, porém, estava inquieto. O aparelho indicava que a cidade estava se reorganizando. Suas estruturas se moviam como peças de um quebra-cabeça. De repente, uma corrente forte os arrastou para uma praça central,
onde uma fonte quebrada de serenito no centro. No topo dela, uma figura de pedra segurava um balão de ar quente desgastado pelo tempo. Rin se aproximou da fonte, sentindo uma estranha conexão com a figura de pedra. O balão de ar quente parecia sussurrar segredos antigos, e ele teve a certeza de que era a chave para entender o verdadeiro propósito da missão. Chloe, ao seu lado, olhou para ele com um misto de admiração e preocupação. Esta cidade não foi apenas abandonada, disse ela. Ela foi protegida. E agora, talvez, esteja nos esperando. Enquanto Rin estendia a mão para tocar a figura, o chão começou a tremer, e as paredes da praça se transformaram em uma tela de luz e sombras. A cidade submersa revelava sua história. Civilizações que haviam tentado dominar a natureza, mas foram engolidas por ela. Pessoas que buscavam conhecimento, mas perderam a si mesmas. O balão de ar quente flutuou livremente, como se fosse um guia. George, com o aparelho em mãos, notou que as leituras eram diferentes. O tempo parecia fluir de forma distorcida ali. Isso é realidade, mas também memória, murmurou ele. A chave não é apenas um objeto. É um reflexo do que fomos e do que poderíamos ser. Rin sentiu uma onda de emoção, nostalgia, medo, esperança. Ele percebeu que não estava apenas explorando um lugar, mas enfrentando parte de si mesmo. A esfera que carregava antes havia desaparecido, mas agora ele entendia que o verdadeiro poder estava dentro dele. No momento em que o balão de ar quente se soltou, a água da praça começou a se mover, criando uma corrente que os levou para fora da cidade submersa. Ao emergirem na superfície, o céu estava repleto de estrelas, e o mar brilhava como se guardasse segredos antigos. Rin olhou para trás, para a silhueta da montanha que antes parecerá ameaçadora, agora tranquila e imensa. Ele sabia que não voltaria ao mesmo lugar, nem mesmo ao mesmo eu. O cânion, a floresta, a cidade submersa, todos tinham falado, e ele ouviu. E, finalmente, entendeu.